Se você é empresário ou pretende ser algum dia, você precisa prestar atenção no que eu vou te falar agora. Cerca de 90% das empresas do Brasil estão sendo enganadas e lesadas pelos bancos todos os dias. E muito provavelmente você faz parte dessa estatística. Como eu sei disso, eu atuei como gerente pessoa jurídica em 2 bancos diferentes e vi de dentro o que acontece. Mas calma, eu resolvi fazer esse vídeo justamente para abrir o jogo, contar tudo e poder te ajudar com isso. Bom, muito prazer, eu me chamo Eduardo e nesses anos atuando como gerente PJ, eu percebi que mais de 90% das empresas atendidas estavam pagando juros desnecessários, tarifas desnecessárias, juros altos, não tinham os devidos limites de crédito que mereciam. O que significa isso? Quando precisavam de algum empréstimo para algum tipo de investimento ou algum tipo de ajuda para pagar fornecedores, etc., nunca conseguiam o valor que precisavam. Era sempre lhes oferecido um valor muito menor do que aquilo que realmente fazia sentido para aquela empresa. E ainda muitas vezes, na necessidade de tomar aquele recurso para manter a empresa funcionando, eram obrigadas a adquirir produtos financeiros como consórcios, seguros, que não fazia sentido para elas, que elas não precisavam. E tudo isso somado, juros altos, tarifas desnecessárias, produtos que não eram feitos para aquela empresa, afetava diretamente o caixa e a saúde financeira delas. Bom, então eu fui investigar o porquê isso acontecia. E é isso que eu quero contar para você agora. Eu acabei descobrindo que a culpa disso estar acontecendo era de quem estava atendendo na ponta, ou das pessoas que estavam atendendo na ponta. Como assim, Eduardo? Bom, você já deve ter ouvido falar que os bancos são um ambiente de muita pressão para seus colaboradores, por conta das metas, das cobranças, e isso é verdade. Então, quando o seu gerente vai te fazer uma visita dizendo que quer te ajudar, na verdade ele já está sendo fortemente influenciado por toda essa pressão. Porque pensa comigo, imagina com que cabeça ele vai te atender se ele está sendo muito cobrado pelo chefe dele, o chefe dele está sendo muito cobrado pelo chefe do chefe dele e assim por diante. Então, quando ele vai fazer o atendimento até você, ele vai já totalmente influenciado e manipulado pela ganância dos bancos e a pressão feita pelos líderes. Ou seja, ele não vai estar preocupado em te oferecer o produto de crédito mais adequado para você naquele momento. Ele está preocupado em bater as metas do banco, em bater as metas da sua agência, em bater as metas dele. Então, muitas vezes, e eu já vi isso acontecer na prática mais de uma vez, em casos absurdos, eles fazem o cliente acreditar, você acreditar, que aquele produto que você está tomando com o banco, seja ele de crédito ou algum outro produto como seguros, por exemplo, ele faz você acreditar que aquilo é o melhor para você naquele momento. E na grande maioria das vezes não é. É o melhor para ele, para as metas dele. Para ficar melhor para você entender, eu vou dar um exemplo de um caso que eu vi de uma grande empresa, uma empresa até que bem estruturada, onde o dono, assim como você, era um cara assim bem instruído, intelectualmente inteligente, e mesmo assim caiu nessa farsa que o gerente passou para ele. O que aconteceu foi o seguinte: esse cliente passou a ser meu cliente em determinada situação. Antes disso, ele era do gerente anterior a mim, que acabou sendo demitido, e eu percebi que ele havia contratado, já fazia mais de um ano, um determinado produto de crédito que era para curto prazo. E ele tinha usado para uma finalidade de longo prazo. O que aconteceu no final das contas? Ele pagou juros por quase 2 anos e esse produto de crédito sequer foi amortizado. Foram R$ 400 mil. Após 2 anos pagando ao banco, ele continuava devendo os mesmos R$ 400 mil. Eu questionei o cliente por que ele havia feito aquela operação. Ele disse que o gerente antigo havia o instruído a fazer aquilo porque, como ele estava precisando daqueles R$ 400 mil, era a única linha de crédito possível naquele momento para ele tomar. Mas é claro que aquilo foi uma grande mentira daquele gerente. O gerente sequer teve a capacidade de explicar a dinâmica da cobrança de juros daquele produto. Apenas liberou na conta do cliente aquele tipo de crédito que na verdade estava contando na sua meta e ainda fez parecer que tinha trabalhado duro para conseguir aquilo, ainda fez parecer que estava ajudando o seu cliente. Quantas vezes você não escutou essa do seu gerente? Olha, eu vou te ajudar aqui. Então isso causou um prejuízo gigantesco no caixa desse cliente a médio prazo
ele sofreu com essa cobrança de juros, teve que até se desfazer de um de seus imóveis, de um de seus ativos para poder pagar uma conta do banco. E como eu disse, não foi o único caso que eu vi, pelo contrário, eu vi na minha frente um colega ofertando um produto de crédito inadequado para o cliente, e quando eu questionei esse meu colega o porquê dele ter feito isso, ele me disse assim: antes que chore a mãe dele, do que chore a minha. Então eu sei que por mais que você confie no seu gerente ou nos seus gerentes, no seu banco, toda a propaganda que eles fazem é para te influenciar, para confiar neles, você precisa acreditar no que eu estou te falando, eu vi de dentro isso. Mas Eduardo, então como que você pode me ajudar com isso, para isso não acontecer comigo, com a minha empresa ou com a minha futura empresa, quando eu desejar empreender? Como que você pode me ajudar a não ser vítima dessa situação? Bom, lembra que eu te disse que era cerca de 90% das empresas que sofrem com isso, a grande maioria, mas isso quer dizer que não são todas. Existe sim um grupo seleto de empresas que detêm um conhecimento quase que secreto, onde elas aprenderam a como negociar com os bancos. Deixaram de ser refém e assumiram as rédeas da negociação. Essas empresas têm acesso aos menores juros do mercado, as melhores linhas de crédito, a maiores limites de crédito, e elas usam o dinheiro do banco para impulsionar o seu crescimento, impulsionar a sua expansão, seus negócios, sua lucratividade, e fazem isso com o custo baixíssimo. E mais ainda, essas empresas são poupadas, inclusive, de muitos tipos de tarifas, porque agora elas têm os bancos nas mãos delas. Elas se tornaram o tipo de cliente que o banco não pode nem sonhar em perder. Mas Eduardo, como que elas fizeram isso? Foi através do conhecimento. Elas detêm todo o conhecimento necessário para não serem passadas para trás pela incompetência do seu gerente ou pela ganância do seu banco. Agora, ao invés do gerente ser um consultor delas, onde é ele que diz o que é melhor para essa empresa, eles passaram apenas a ser atendentes de suporte. Apenas uma ponte entre o que elas querem e o banco que vai fornecer isso a elas. E é esse conhecimento que eu quero te passar. Se faz sentido para você e para sua empresa fazer parte desse grupo seleto, ter acesso aos menores juros do mercado e aos melhores limites de crédito disponíveis para o seu negócio, e nunca mais correr o risco de ter prejuízos financeiros por conta da ganância e incompetência do seu gerente. Clica no primeiro link da descrição nesse vídeo ou no comentário fixado, onde eu compartilho um curso rápido que eu preparei com o compilado de tudo que você precisa saber para nunca mais ser vítima do seu banco, passar a dar as cartas na mesa de negociação e utilizar o potencial máximo do banco a favor do crescimento da sua empresa. O curso tem duração de pouco mais de 2 horas e meia. Nele eu vou te explicar sobre todas as linhas de crédito que existem, que estão à disposição da sua empresa, do seu negócio, e é nesse momento que você vai descobrir que provavelmente hoje você já está utilizando uma linha de crédito imprópria para a sua empresa, imprópria para o seu negócio, está te fazendo pagar juros desnecessários, tarifas desnecessárias, e amanhã mesmo você já vai poder questionar seu banco e seu gerente sobre isso. Além disso, eu vou te ensinar a como negociar os melhores juros e os maiores limites de crédito com os bancos. Acredite, apenas pequenos ajustes na sua forma de negociação já vai fazer você economizar muito em tarifas e juros. E além disso, vai fazer você ter acesso às melhores e maiores linhas de crédito. Eu vou te dar um exemplo. Certa vez, indo visitar uma empresa a fim de oferecer um capital de giro para ela, porque eu sabia que essa empresa já havia cotado um capital de giro com o banco anteriormente, então queria entender o porquê não havia seguido na negociação. Quando eu cheguei até a empresa, o dono dela não queria me ver nem pintado de ouro, porque disse que o gerente antigo já tinha tentado, havia pedido a ele várias documentações e não tinha conseguido nem metade do que ele precisava naquele momento. Então ele queria poupar o nosso tempo. Entendendo a saúde financeira da empresa e principalmente como ela trabalhava na prática, o que ela fazia, o quanto ela produzia, para que ela queria aquele recurso, eu não só conseguia aprovar o valor que eles precisavam, como um valor ainda maior. O que eu fiz? Enquadrei dentro da linha de crédito adequada para eles. E por que o gerente antigo não havia conseguido aprovar aquele valor? Porque ele queria enquadrar na linha de crédito que era conveniente para ele,
para as metas dele. Então você vai aprender como utilizar cada linha de crédito para cada tipo de finalidade que você precisa. Além disso, eu vou te contar todos os segredos dos bancos, o que tem por trás das cortinas de uma análise de crédito, o que o seu gerente não te conta, porque ele pede toda aquela documentação, quando ele fala que vai dar tudo certo, o que realmente está acontecendo na sua análise de crédito, como conseguir as aprovações que você precisa sem depender da boa vontade do seu gerente. Então, em resumo, é isso e muito mais que você vai aprender nesse mini curso que eu estou te oferecendo, que apesar de rápido, eu fiz questão de garantir que nada passe em branco. E eu ainda tenho uma notícia ótima para você. Como nós estamos em tempos difíceis, com a Selic altíssima, agora com o aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, eu fiz uma promoção com tempo limitado para te ajudar. Eu coloquei nesse curso um valor praticamente simbólico, que levando em conta tudo que você vai economizar, todos os benefícios que sua empresa vai passar a ter, eu diria que ele vai se pagar em menos de um dia. Então é realmente para te ajudar. Então não perca tempo, clica no link, adquira o curso e também curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque frequentemente eu vou postar dicas que vai ser relevante e importante para você também. Obrigado e nos vemos dentro do curso.